Oficina Digital Cine RS. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história do cinema. Como que o cinema começou, da onde que ele veio, para onde que ele vai? Bom, para onde que ele vai a gente não sabe, mas de onde ele veio a gente até que sabe um pouco. O que acontece é que o cinema, assim como outras técnicas e outros aparatos tecnológicos que a humanidade desenvolveu, ele foi realizado não por uma pessoa só, mas por um grupo de pessoas, por vários inventores. Cada um deles foi inventando uma técnica, um pedacinho, até a gente chegar no cinema que a gente tem hoje. Em 1876, Edvard Muybridge estava disputando com um amigo dele a seguinte questão: quando o cavalo corre, ele tira ou não as quatro patas do chão ao mesmo tempo? Eles inventaram uma experiência para resolver de uma vez essa questão. O que eles fizeram? Colocaram 12 câmeras ao longo de um hipódromo e fizeram o cavalo correr em frente a essas 12 câmeras. Conforme o cavalo corria, eles iam disparando as câmeras e fazendo fotografias do cavalo. Bom, nessas 12 fotografias não foi possível ver se o cavalo tirava ou não as quatro patas do chão. Então eles repetiram o experimento usando então 24 câmeras e não 12. Aí, no resultado final das 24 fotos, eles conseguiram a fotografia que mostra o cavalo tirando as quatro patas do chão. Mas mais do que isso, eles notaram que se eles juntassem as 24 fotos que eles fizeram e reproduzissem de uma forma como se elas passassem rapidamente uma depois da outra diante dos nossos olhos, eles teriam a sensação de movimento, como se essas fotografias estivessem não mais representando um segundinho daquela história assim paralisado, mas sim o movimento, capturando o movimento daquele momento histórico. E foi aí então que se começou a ter essa ideia de não só mais congelar os momentos através das fotografias, mas sim congelar momentos com movimento, congelar pedaços da nossa história. Então foi em 28 de dezembro de 1895 que os irmãos Louis e Auguste Lumière apresentaram os resultados do seu invento, o cinematógrafo. Eles fizeram então o que a gente chama de a primeira exibição pública de cinema. Essa exibição ela foi feita no Grand Café em Paris e nessa exibição foram apresentados alguns filmes cotidianos feitos pelos irmãos Lumière. O que são, afinal de contas, então, esses filmes cotidianos? Bem, são aqueles filmes que a gente faz quando a gente vai lá pra fora e filma as pessoas indo trabalhar, as pessoas indo pra escola, o dia a dia da nossa cidade. Tá, mas e aí? O que tem de mais, então, nesses filmes? Aí que tá, a gente tem que lembrar que foi a primeira vez que as pessoas viram qualquer tipo de filme, sendo projetado em uma parede. A projeção ela também era feita com o cinematógrafo e foi a primeira vez então que os parisienses tiveram essa experiência de assistir dentro de um espaço fechado cenas da vida que aconteciam do lado externo. Foi a primeira vez em que se teve esse retrato, essa captura do movimento. Um dos filmes que os irmãos Lumière apresentaram chama A Chegada do Trem à Estação Utah. Tem várias especulações acerca deste filme em específico. Por quê? Porque ao longo dos anos as pessoas gostaram de inventar algumas histórias sobre esse filme. Esse filme também é um filme cotidiano e ele mostra da plataforma de embarque e desembarque do trem a chegada do trem na estação. As pessoas embarcam, desembarcam, e o trem volta a partir. O que se inventou a partir desse filme? Bom, foram inventadas algumas histórias, como por exemplo, o público se surpreendeu demais, as pessoas saíram correndo da sala com medo que o trem iria atropelá-las. Bom, a gente sabe que naquela época o filme ainda não tinha som e também não tinha cor. Então é muito pouco provável que de fato o público parisiense se assustou tanto assim com a imagem do trem na parede, já que ele estava em preto e branco e silencioso. Mas os filmes dos irmãos Lumière causaram sim um grande fervor e foi a partir dali que as pessoas começaram a se interessar pela arte do cinematógrafo. Até aquela data, os irmãos Lumière, eles acreditavam que eles estavam indo apenas mostrar o invento deles e eles ainda não tinham enxergado de fato o grande potencial do cinematógrafo. Foi a partir dali que eles começaram a entender que aquilo era muito mais do que apenas um invento que poderia registrar a vida cotidiana, documentar os acontecimentos.
né? Que aquilo tinha um poder muito maior. E a partir daí você pode imaginar, né? Tudo que a gente é capaz de fazer hoje com uma câmera de filme. São os nossos documentários, o jornalismo, os filmes de ficção científica, as imaginações se tornando realidade a partir do cinema. É importante a gente saber que no começo da história do cinema, o rolo de filme era colocado dentro da câmera, dentro do cinematógrafo. Esse rolo de filme, ele tinha duração em torno de 8 minutos. Então o cineasta que estava ali filmando, colocava a câmera para filmar e registrava 8 minutos corridos da vida cotidiana. Um dia, um cara chamado Méliès colocou o seu filme na câmera e estava registrando a imagem de uma praça. Ali haviam alguns carros parados, pessoas se movimentando. Pois que o filme acaba, Méliès precisa substituir o rolo de filme. E nesse movimento, nesse tempo entre tirar um filme que já estava usado e colocar um filme novo, um dos carros que estava ali parado foi retirado, né, pelo seu dono e ficou um espaço vazio. E aí então Méliès, quando foi juntar os dois filmes na sua edição, ele percebeu que, por um passe de mágica, ele fez um carro desaparecer. E é aí que começam os movimentos e a trucagem, que é essa ideia do corte dentro do cinema, que dá origem a toda a nossa fantasia, o cinema que a gente tem hoje. Não apenas registrar o acontecimento, mas fazer acontecimentos. Então Méliès começou a brincar com o cinema, e aí ele levou o homem à lua, ele criou mundos diferentes e começou a fazer o cinema de verdade, transformou o cinematógrafo numa máquina de fazer arte. O que a gente pode dizer então é que o cinema, até a chegada de Méliès, ele era apenas documental. Ele ganhou essa capacidade de contar histórias a partir de Georges Méliès, que foi um dos pioneiros a usar o cinema como então uma forma mesmo de fazer arte, de criar narrativas, personagens, de brincar com a câmera. Além de Georges Méliès, havia também uma mulher que foi pioneira no uso do cinema, usando ele para fazer narrativas. O nome dela era Alice Guy. Ela era uma francesa que trabalhava como secretária numa fábrica quando conheceu os irmãos Lumière. Alice fez mais de 1000 obras, foi para os Estados Unidos e fundou sua própria produtora. Se não fossem pelos gênios como Eisenstein, Griffith, Bela Balaz e a criação dessas narrativas, o público teria abandonado o cinema há muito tempo. Se o cinema fosse apenas uma forma de registrar o dia a dia, as pessoas não teriam ido às sessões públicas para ver os filmes. Então, com a criação dessas narrativas, o público foi se atraindo, pouco a pouco, pelas imagens na tela. Mas aí, esses cineastas logo se deram conta de uma coisa. As imagens, apenas as imagens em movimento na tela, já não eram mais suficientes. Faltava alguma coisa, faltava o som. E aí a gente tem um impasse. A gente tinha uma necessidade. O cinema precisava de som para ganhar mais vida. Mas a gente não tinha técnica ainda. Como então que esses cineastas lidaram com esse problema? Bem, primeiro foram feitos acompanhamentos com pianos e orquestras. Enquanto o filme passava na tela, um pianista ou até mesmo uma orquestra inteira, ao vivo, fazia a musicalização daquele filme. Além disso, no Brasil, se inventou uma técnica de colocar som no cinema de uma forma muito peculiar. Os atores, os próprios autores que participavam do filme, estavam por trás da cena, por trás da tela, e quando era sua vez de falar, eles começavam lá de trás a gritar as suas falas, a fazer os sons, a conversar, para dar a impressão de que de fato os atores na tela estavam conversando, quando na verdade os atores estavam ali atrás, numa espécie de teatro ao vivo, só que no cinema. Essas eram técnicas, artifícios que foram criados então pelos cineastas para dar conta dessa necessidade, antes que a técnica de som, de fato no filme, chegasse. Outra técnica utilizada pelos cineastas para se colocar o som no cinema era o uso do disco. O disco foi inventado em 1910. Nele a gente podia gravar o som ambiente, as músicas e até mesmo as vozes dos atores. O problema é
que o disco deveria ser colocado para tocar ao mesmo tempo em que o filme seria exibido na tela. A gente sabe que quando a gente coloca um disco no aparelho de vinil, leva um certo tempo para a música começar a rodar. E às vezes esse tempo não batia certinho com o tempo do filme, com o tempo da película começar a rodar. E aí aconteciam problemas de desincronia. Além disso, a agulha poderia pular, vários outros problemas poderiam acontecer ali de sincronizar a música do filme. Como naquela época eles não usavam tanta fala, usavam mais a música e o som ambiente, essa desincronia não era tão gritante para o espectador. Mas a gente sabia, os cineastas daquela época sabiam que o som em disco não era o ideal. Acontece que o som no cinema não apresenta um grande marco, a técnica que fundou o som no cinema. Foram vários e vários eventos, várias e várias técnicas, vários e vários experimentos feitos por muitas pessoas até a gente chegar na entrada do som do cinema. O grande marco do som do cinema é o filme O Cantor de Jazz, de 1927. Ali a gente tem o som óptico, o som está sincronizado e ele é considerado o primeiro filme com som da história. E o cinema no Brasil, quando foi que surgiu? Bem, os primeiros cineastas a fazerem imagens aqui no nosso país foram os irmãos italianos, Pascoal Afonso e Segreto. Eles fizeram imagens da Baía de Guanabara em 19 de junho de 1898. Essas imagens já se perderam com o tempo, já não existem mais. Apesar disso, nós comemoramos o Dia do Cinema Brasileiro na mesma data em que eles realizaram estas imagens. O cinema, no início, aqui no Brasil, ele também era documental, assim como foi na Europa. Então, as imagens aqui no Brasil mostravam as nossas paisagens, o dia a dia da nossa sociedade. O cinema no Brasil levou um tempo para se estruturar, questões de energia elétrica, desenvolvimento dessas salas de cinema. A primeira película de ficção considerada filme de ficção brasileiro é um curta-metragem de 1908, feito por Francisco Marzullo e Antônio Leal, chamado Os Estranguladores. Já o primeiro filme de longa-metragem brasileiro é do Rio Grande do Sul, feito por Francisco Santos em 1914, chamado Crime dos Banhados. No início do cinema de gênero, foram usados vários crimes de verdade como referência para criar essas histórias, criar esses roteiros. Então, os cineastas gostavam muito de usar, realizar, filmes de crime e filmes de comédia. Esses eram os dois gêneros que eram mais utilizados aqui no Brasil no início do cinema brasileiro. Bem, daí pra frente, a quantidade de filmes posados, como eram chamados os filmes de ficção aqui no Brasil, veio aumentando bastante. Com a Primeira Guerra Mundial, o cinema deixou de ser dominado pela Europa e passou a ser dominado pelos Estados Unidos. E aí então, o Brasil sofreu bastante com a entrada dos filmes hollywoodianos no Brasil, que afetou, claro, a nossa forma de fazer cinema. As primeiras produtoras de cinema no Brasil faziam os seus filmes de acordo com aquilo que os filmes americanos já estavam fazendo também. Uma das grandes produtoras, que também foi responsável por nos trazer o primeiro prêmio no Festival de Cannes, a Vera Cruz, usava muito daquilo que se via e se fazia nos Estados Unidos. Mais tarde, o cinema foi se abrasileirando, foi começando a pegar características do nosso país e dando a nossa cara para o cinema. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado de saber um pouquinho sobre o cinema brasileiro. Isso é só um pouquinho, é só uma vírgula da história do cinema. Vem pra gente ver mais alguns vídeos para aprender um pouco mais sobre cinema.